Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a esse programa todo especial, onde nós estaremos aqui trabalhando em 3 caminhos, em 3 passos para vencer o medo. O medo é algo que assola o coração do ser humano. E o medo, ele pode paralisar uma pessoa, paralisar um indivíduo. E por isso, nós precisamos estar atentos à nossa emoção, ao nosso sentimento e ao que nós estamos trazendo como significado para essa emoção, para esse sentimento. E o medo, ele é de forma natural produzida como um mecanismo de defesa de todo ser humano. O grande problema é quando esse sintoma se transforma em algo generalizado, se transforma em um transtorno. E aí é que mora o grande perigo para o indivíduo, para o ser humano. Por isso, hoje eu resolvi criar esse conteúdo todo especial para você que está passando por algum medo, por algum desafio, e você precisa de algumas dicas para poder enfrentar e trabalhar de forma construtiva a romper com esse sentimento, com essa emoção. Para isso, é importante que você tome nota, é importante que você entenda para identificar esse sentimento, essa emoção, identificar qual é a raiz para encontrar a solução e romper, e não paralisar a sua vida em detrimento de qualquer emoção, sentimento ou situação que você possa estar passando. O medo, ele é uma reação natural, mas quando desproporcional, pode limitar a vida do ser humano. E é algo que nós não podemos deixar acontecer na nossa vida, porque isso pode limitar os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos planos e também até mesmo o nosso propósito de vida. Por isso é muito importante trabalhar os nossos medos, trabalhar de forma que você consiga solucionar essa situação. Que eu e você, porque também, como ser humano, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, não é isso? Então, algo que é necessário para todo ser humano é identificar qual é o medo e qual é a situação que você possa estar passando. Eu trouxe aqui algo bem didático para o nosso coração, para a nossa vida, sobre a psicologia. A psicologia é uma ciência que ela estuda, ela identifica situações reais, situações a qual o ser humano tem como desafio para romper nessa terra a qual nós estamos inseridos, nesse contexto de sociedade que nós estamos vivendo. Por isso, eu e você precisamos aprender dia a dia a identificar as situações reais que nos acometem. E a psicologia é uma ciência que estuda a psique humana e é algo que é muito trabalhoso, é muito peculiar para identificar situações. E ela é uma ciência que ajuda a compreensão dos pensamentos, das emoções, dos sentimentos e dos comportamentos que se conectam. E também da forma como podemos mudá-los para a nossa melhora. Eu trabalho com a psicologia comportamental e a psicologia cognitivo-comportamental, ela é um estudo que traz a ressignificação dos pensamentos, a ressignificação do comportamento. Como que nós podemos lidar com uma situação adversa e transformar essa situação desfavorável em uma situação favorável. E o equilíbrio, a harmonização emocional faz com que o indivíduo consiga superar barreiras, superar limites, até mesmo os seus limites próprios, que são limitadores que a vida vai nos impondo.
que alguns traumas podem colocar e cauterizar isso no nosso cérebro. Por isso é importante a reprogramação cerebral, a reprogramação de mente, a reprogramação para que você consiga sair de uma adversidade, ok? Vamos falar de 3 passos bem práticos para você superar os medos. Bruno, acha que eu fazendo isso eu nunca mais vou ter medo? De forma alguma. É somente mais uma ferramenta para você superar barreiras, para você superar desafios. Porque a vida, ela é complexa, a vida, ela se reinventa a todo dia. Então eu vou trazer 3 dicas, 3 passos básicos para você conseguir vencer possíveis medos. Medos do cotidiano, medos que tentam te aprisionar ou até mesmo te aprisionam, porque existem pessoas que elas estão paralisadas, elas não saem mais de casa à noite, elas não atravessam mais a rua, elas não andam de avião, elas não gostam de andar de carro, não sobem em um ônibus, um metrô, um trem, para poder trabalhar, se transportar. E aí a pessoa vai se paralisando. Ela vai paralisando todas as ações na sua vida. Então, eu vou dar 3 dicas, 3 passos que todo ser humano pode fazer, bem didático, para romper com possíveis medos na vida, ok? O primeiro passo é o da identificação. O passo da identificação, ele é necessário para reestruturar os pensamentos, ok? Então, é necessário a identificação da raiz, identificação do que é o medo. Qual é o medo? O que você tem tido na sua vida, na sua jornada de vida, no seu cotidiano, que tem gerado medo. E esse medo como um transtorno, ok? Existem medos que são medos comuns, que é o mecanismo de defesa do ser humano, como a autopreservação. E ele é necessário. Por exemplo, atravessar a rua. Eu tenho medo de ser atropelado. Logo, eu vou olhar para os 2 lados, vou ver a sinalização se está correta para mim e ainda vou conferir para ver se não tem vindo algum veículo ou alguma pessoa que possa ceifar a minha vida. Não é isso? Então, isso é o mecanismo de defesa do ser humano, é a autopreservação. Agora, eu não vou atravessar nunca mais aquela rua. Por quê? Porque houve um trauma, houve uma situação adversa e ali eu me paralisei. Então eu não atravesso mais aquela rua. Então, nós precisamos identificar qual é o medo. Se ele é um medo natural ou se ele é um medo patológico já. É um transtorno que virou, ok? Então o medo, ele costuma vir de pensamentos automáticos distorcidos. O medo, ele aprisiona a pessoa porque ele vem de pensamentos automáticos e distorcidos, intrusivos, ok? Com isso, a pessoa ela começa a mentalizar, vai dar errado. Já viu aquela pessoa que ela já começa pensando, vai dar tudo errado, não vai dar nada certo. O que nós vamos fazer? Inverter esse pensamento, ok? Então aquele pensamento, não vai dar certo, não vai dar errado, não sou capaz. A psicologia nos ensina que não é a situação em si, mas o significado que damos a ela que influencia nossas emoções. Vamos praticar isso de forma bem didática. Um exercício prático para você, por isso eu disse para tomar nota. As nossas aulas, elas são instrutivas. Então pegue um papel, pegue uma caneta, pegue um caderno de anotações e anota. Um exercício prático para você praticar. Primeiramente, identificou? Você vai escrever o pensamento que causa o medo. O que tem causado esse medo? É um trauma antigo? É uma situação de uma pessoa que vira para você e só de ouvir a voz dela você já teme aquela situação? Então, coloque nota, tome nota, escreva. Depois que você escreveu, você vai questionar os fatos. Qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? Qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? Questionar é algo que todo ser humano tem que fazer. Primeiramente,
você deve, quando receber uma informação, uma sinalização, você deve questionar aquilo, mesmo que em pensamento, né? Você não vai questionar de forma a brigar, de forma a discutir, levantar uma discussão em questão desnecessária, mas você vai questionar como um mecanismo de defesa, ok? Então, qual é a evidência de que esse pensamento é verdadeiro? É algo que você precisa refletir. Em terceiro lugar, você vai criar uma alternativa mais harmoniosa, ok? Então veio aquele pensamento, né? Não posso, não consigo, não sou capaz. Você vai, ao invés de vou falhar, para pode ser desafiador, ok? Se a situação está muito difícil de enfrentar, você vai, ao invés de não posso, vou enfrentar esse desafio. Pode ser desafiador. Posso aprender com isso. Às vezes a pessoa, ela paralisou e ela não consegue nem aprender. Então você pode inverter esse pensamento. E fazendo isso, você vai ter um resultado minimamente esperado. O que nós esperamos com isso? Um resultado. E qual resultado nós esperamos com isso? Reduzir a intensidade emocional. Você vai reduzir a intensidade dessa emoção. Você vai reduzir a intensidade desse medo, desse pânico, desse pavor. E vai reagir com mais calma. Você vai discutir, você vai identificar, você vai questionar e você vai inverter o pensamento. Com isso, você vai acalmar a sua emoção. E com isso, você vai aprender a enfrentar esse desafio. Segundo passo para nós enfrentarmos os medos: exposição gradual ao medo. Um conceito básico para mim e para você. Em vez de evitar o medo, a psicologia usa a exposição gradual. Enfrentar situações temidas em pequenos passos, em pequenas atitudes, de forma gradual. O grande problema é que as pessoas querem enfrentar as situações, as adversidades, de forma intensa demais. Não, eu tenho medo de altura. E aí o que a pessoa fala? Vamos pular de bungee jump. Gente, vai causar pânico, pavor, a pessoa pode ter um taquicardia, pode sofrer um infarto, até mesmo um AVC, um acidente vascular cerebral. Olha, são uma série de problemas que podem ser desencadeados quando nós somos agressivos demais para enfrentar uma situação adversa. Tá enchente, o trânsito está todo parado, aí tem uma correnteza de água, muita chuva. Alguns engraçadinhos querem enfrentar a correnteza. Ah não, meu carro aguenta, o meu carro é 4x4, mas esquece que a água entra por baixo e levanta o carro, né? Então, temos que tomar cuidado com a intensidade no enfrentamento de traumas. Precisamos ir gradativamente. É um passo de cada vez. Eu não falei aqui que nós temos 3 passos? Então o primeiro passo é da identificação. O segundo é de começar a agir. Mas começar a agir de forma intencional. Não de forma intensa, mas intencional. Ok? Comece enfrentando situações menos desafiadoras. Comece com pequenas situações, com pequenos medos, com pequenos desafios, para que você possa ir rompendo aos poucos, preservando o tempo, preservando o processo. É muito importante. Vai avançando conforme você vai ganhando confiança. É como uma criança que está aprendendo a andar. Ela vai engatinhar, depois o papai e a mamãe vai pegar pelas mãos e vai trazer a ela confiança e ela vai dando os pequenos passos, ela vai dando as pequenas caminhadinhas. E ali ela vai cair, ela vai se levantar de novo e ela vai andar mais 2 passinhos, cai, mais 3 passinhos, 4 até ela conseguir andar e depois correr. É assim na vida. Então não podemos ser também na nossa área emocional de forma diferente. Temos que fazer algo gradativo, porque isso vai fazer com que você avance, ganhe confiança e não pule etapas.
O grande problema é que muitas pessoas querem pular etapas. E a vida não é uma vida de conto de fadas. O que nasce grande é monstro. Nós temos o processo da vida. Então, é necessário que haja uma constância para que ganhe confiança e automaticamente vá evoluindo. Por que isso funciona, gente? Porque o cérebro reaprende. É um reaprendizado cerebral. É um reaprendizado porque nem tudo é perigoso, diminuindo a resposta de medo com o tempo. É isso que nós vamos fazer nesse segundo passo. Nós vamos diminuir a resposta com o tempo. Aquela resposta que está cauterizada no cérebro, que é negativo, uma pessoa que ela só pensa que tudo vai dar errado para ela, não é da noite para o dia que ela vai começar a pensar positivamente, que ela vai começar a acreditar nela mesma, que ela vai começar a identificar os possíveis medos e a resolver. Não, não é da noite para o dia que isso acontece. É um reaprendizado. Então precisa de reaprender e o cérebro, ele faz isso. Essa é a maneira que vai dar certa. O terceiro passo são algumas técnicas, e eu separei 3 técnicas de apoio para nós aprendermos e darmos esse passo de forma quando, depois da confiança, gerou uma confiança, vem esse terceiro passo, que são 3 técnicas que, junto com a prática, faz com que você consiga romper. A primeira técnica é a técnica física. Você precisa utilizar de uma técnica física para evoluir mentalmente. E uma delas é a respiração profunda. É você inspirar. E eu gosto dessa técnica, porque essa técnica acalma os ânimos. Essa técnica faz com que você consiga raciocinar melhor, porque o cérebro, ele, uma vez você inspirando, ele fica melhor oxigenado. Você faz aquela respiração profunda e solta o ar pela boca de forma gradual, leve, momentânea e calma. Isso acalma a sua mente, ok? Fazendo isso, você vai relaxar. Ou também a técnica de relaxamento muscular. O relaxamento muscular é algo também benéfico para enfrentar medos, ok? Ajudam a reduzir a ativação fisiológica que acompanha o medo. A segunda técnica é o apoio cognitivo. Afirmações de enfrentamento. Eu posso lidar com isso. São frases que você vai lidar e você vai memorizar, e isso vai te ajudar cognitivamente a enfrentar o medo. Olha, eu posso lidar com isso. Um passo de cada vez. Eu gosto muito dessa frase. Eu posso lidar com isso, um passo de cada vez. Isso vai te ajudar a acalmar o pensamento. Essas 2 frases, elas são frases corriqueiras minhas. Eu gosto de fazer isso. Eu vou aprender a lidar com isso. E é algo que você vai um passo de cada vez. Um passo de cada vez. A terceira técnica é a atenção plena, que vai te permitir observar as sensações sem julgá-las. Imediatamente o nosso cérebro, ele julga uma situação. Agora, através de uma técnica de respiração profunda, a técnica de você questionar as coisas, vai fazer com que você observe sensações sem julgá-las, o que vai reduzir a sua aversão ao medo, o que vai trazer mais controle sobre as suas emoções, ok? Então são técnicas que você vai praticar e isso vai acalmar os ânimos. Vai trazer uma sensação de harmonização, uma sensação de paz, de tranquilidade, para você enfrentar aquela adversidade ou para recuar. Isso é muito importante, porque nem tudo é para ser enfrentado. Nós não vamos enfrentar uma correnteza de um rio numa enchente. É falta de senso fazer isso. Então, precisamos avaliar os riscos para podermos enfrentar os medos, ok? Com isso, nós concluímos que essas estratégias
podem fazer a diferença na sua vida, podem fazer a diferença na sua ação de enfrentamento ao medo, ok? Se faz sentido para você, compartilha com mais pessoas. Esse vídeo é um vídeo técnico sobre como enfrentarmos o medo. Uma das adversidades do ser humano, que a psicologia ela pode ser uma ferramenta, e é uma ferramenta muito útil no enfrentamento aos medos, através de técnicas, observações e muito aprendizado. Mas a prática, ela é fundamental. Se fez sentido para você, curta esse vídeo, compartilha nas suas redes sociais, compartilha com as pessoas que você também deseja que recebam essa mensagem. E se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva neste canal. Este canal, ele tem esse objetivo, trazer um conhecimento sobre essa área tão importante do ser humano, que é a psique humana, ok? Um grande abraço para você, eu te espero num próximo programa.